e o que pode nos levar a um ambiente, como eu já falei, de gratidão, de adoração. Davi, no Salmo 103, ele está falando consigo próprio. Não sei se o salmista aqui estava passando por uma dificuldade e de repente se viu sendo tentado murmurar, ou de repente ele estava contemplando, pensando as bondades que Deus fez na vida dele. Porque o versículo 2, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Então aqui nós temos como sair da murmuração. Primeiro, aprender a bendizer a Deus, e nós somos chamados para isso, porque a palavra de Deus diz que nós somos um povo adquirido para Deus, para anunciarmos as suas virtudes, quer dizer, abrir a nossa boca e falar das coisas boas de Deus. E ele diz: e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que nós murmuramos? Porque nós esquecemos dos benefícios de Deus. E às vezes, diante das lutas, das dificuldades, eu estava até lembrando sobre Davi. Davi passou por muitas dificuldades na sua vida. O Davi teve muitos problemas dentro da própria família. Teve um momento de Davi que ele teve que sair fugindo, porque o próprio filho queria matá-lo para usurpar o trono dele, o reino. E naquele momento Davi poderia abrir a boca para reclamar: ai, quanto sofrimento, ai, quanta coisa, Deus, eu não sou... não. Ele lembrou dos benefícios de Deus. Se tinha alguém tentando roubar o trono dele, porque ele era rei, e quem colocou ele no reinado foi Deus. Foi Deus. Então nós, diante de lutas que nós enfrentamos, e quando enfrentamos dificuldades, lutas, às vezes vem a tentação de abrirmos a nossa boca para murmurar, para reclamar. Por exemplo, tem pessoas, estou falando de cristãos, que um dia estavam orando lá: Deus, eu quero casar, Deus, eu quero isso, que casou. Depois de casou, anda murmurando, reclamando: não aguento mais, ou que mulher chata danada, ou que homem chato danado, ou que homem desorganizado. Esse dia eu estava vendo também uma vez uma pessoa falando assim: eu não suporto homem desorganizado. Falei para minha esposa, ela está falando do marido. Ela está mandando indireta para ele. Está falando do marido. Está fazendo isso. Coisa não é ninguém daqui não. Mas às vezes a pessoa, o ser humano, ele tem uma mania. Quando as coisas estão dando certo, então como a pessoa quer, a pessoa abre a boca para murmurar. E por que ela abre a boca para murmurar? Não é por causa do problema que está enfrentando, é porque ela esquece dos benefícios que Deus fez. No Salmo 106, Israel é exemplo disso, murmurando. Por quê? Porque esqueceu dos benefícios de Deus. Salmo 106, versículo 7, diz assim, o salmista diz assim: nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Qual foi a provocação do mar vermelho? Abre lá em Êxodo. Abre no livro de Êxodo. Provocação. Se eu não me engano, é o capítulo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. É isso? É capítulo 14. Não, 13 mesmo.
14 vem a abertura do Mar Vermelho. Quando eles provocarem, eles esqueceram tudo que Deus fez. Deus tira o povo de Israel do Egito. Eles saem e começam sua caminhada para onde? Para a terra prometida. Aí de repente eles se deparam na frente deles com o Mar Vermelho. Só que enquanto isso, Faraó resolveu persegui-los. Junta todo o exército e vem atrás deles. Eles olham à frente o Mar Vermelho, olha para trás, à distância, vê o Faraó se aproximando. Aí eles chegam para Moisés e diz assim, versículo 10: e aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quer dizer, quando eles viram o Faraó se aproximando e o Mar Vermelho, eles viram as impossibilidades de ir adiante e também de voltar. Sabe aquela frase, aquele dito popular que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Quando o cara está numa situação que não vê saída. Só que com Deus o bicho não come, porque Deus mata o bicho. Deus mata o bicho. Então o bicho não vai te pegar nem te comer. Mas eles esqueceram, e como nós lemos lá no Salmo 106, eles provocaram a Deus. Foi uma provocação. Quer dizer, eles provocaram com o quê? Pecando, murmurando, se prostituindo, falando, não, nada disso. Eles provocaram murmurando, reclamando. Por quê? Porque eles esqueceram de tudo que Deus fez por eles lá no Egito. Eles esqueceram. Eles esqueceram dos benefícios de Deus. Eu estava falando disso aqui, algumas coisas que aconteceram no Egito. Para Deus tirar o povo do Egito, eles estavam lá mais de 400 anos no Egito. Só que há algum tempo eles tinham um rei que não gostava deles e tornou eles escravos e impedia até que eles tivessem filhos. Quando nascia um filho homem, tinha que ser abortado. Então eles clamaram a Deus. Deus manda Moisés para tirá-los do Egito. Faraó resistiu, não quis permitir. E Deus fez o que? Deus mandou pragas sobre o Egito. E olha, foi uma coisa terrível naquele país. Quando a gente parar para imaginar as pragas que vieram, o que foi? Por exemplo, veio saraiva de fogo descendo do céu, matando homens e animais que estavam no campo. Só que enquanto isso acontecia em todo o Egito, na terra que estava o povo de Israel, não acontecia. Eles não perdiam nenhum gado, eles não perdiam ninguém. Acontecia para todo mundo, menos para eles. Por quê? Porque Deus estava guardando eles, Deus estava fazendo maravilhas por eles, Deus estava beneficiando eles. E eles esqueceram disso. Eu estava falando para o povo uma coisa que às vezes a gente lê a Bíblia e não para pensar, refletir situações. Você imagina, coloquei isso para a pessoa imaginar acontecendo. Lá aconteceu com toda a nação do Egito, menos com o povo de Israel, a morte dos primogênitos. Primogênito quer dizer o primeiro filho, né? Você imagina o que aconteceu naquela nação numa noite só. Numa noite só. Nós, por exemplo, nós estamos chegando ao final de uma pandemia, onde morreu muita gente, e nós ficamos, às vezes, transtornados com o número de pessoas mortas na pandemia, não é verdade? Agora você imagina num lugar, num país, ou vamos colocar pequeno,
vamos acontecer aqui em Machado, por exemplo. Se numa noite morressem todos os primogênitos de Machado, em toda casa morreria alguém. Em toda casa. Quem é primogênito aqui? Tem algum? Ele morreria. Tem mais algum primogênito? Primeiro filho? Você também morreria. Eu escaparia. Tem mais algum aí? Não, né? Mas você imagina naquela noite que aconteceu no Egito. Todo primogênito foi morto. Só não no povo de Israel que não aconteceu isso. E teve casa que morreu mais de uma pessoa. Como, pastor? Morreu o primogênito. Hoje eu estava perguntando, fiz essa pergunta de manhã, e estava aqui o Nilson e a Catherine, e os dois são primogênitos. Então vamos dizer que eles tivessem filhos, morreria o primogênito dele, morreria eles dois, que também são primogênitos de alguém. Você imagina, tenta só imaginar isso acontecendo aqui em Machado. Numa noite só, morrer em toda a casa, morrer gente. Que dor não traria para esse lugar? Que sofrimento! Que coisa terrível! Isso aconteceu com todo o Egito. Mas na cidade de Gósen, onde estava o povo de Israel, não morreu ninguém. Sabe por quê? Porque Deus trouxe o benefício de guardá-los. E eles esqueceram isso. Aí quando eles se depararam com a dificuldade, com uma luta, eles entraram, vamos usar o termo, no ambiente da murmuração. A pessoa, o que eu quero que você entenda é que a pessoa não murmura, não é pelo tamanho do problema que ela está enfrentando, é por ela esquecer o benefício de que Deus fez por ela. Ou ela não entendeu o que Deus fez por ela. Ela não compreendeu. É verdade que no natural, quando nós estamos reclamando às vezes da família, reclamando às vezes de uma liderança, reclamando às vezes do governo, reclamando às vezes de alguém, nós temos algo, um motivo que nós apegamos e não, estou falando por causa não, nós estamos reclamando porque não entendemos o benefício que Deus fez por nós. Pastor, mas eu tenho reclamado da vida. Mas eu tenho razão, o senhor não sabe as lutas que eu tenho passado, coisas que eu estou necessitando. Não, você está reclamando porque não sabe o benefício de Deus para a sua vida. Porque se você lembrar do que Deus fez por você, se você lembrar, você nunca mais vai murmurar. Você vai ter gratidão a Deus e agradecer a Deus. Vai bem dizer a Deus todos os dias da sua vida. E o que Deus fez? Romanos capítulo 8. Motivo para você nunca mais murmurar, se você lembrar, se você não esquecer. Romanos capítulo 8. Eu vou ser breve aqui, de manhã eu demorei mais, mas eu sei que alguns de vocês vêm com a pressinha à noite, porque amanhã é dia de trabalho. De manhã eu dou mais um estendido. Romanos capítulo 8, o motivo 30. E eu vou pegar o 31, mais o versículo que eu quero é o 32. O 31 diz assim, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui já tem um motivo. Está se levantando uma tempestade contra mim, mas se Deus é por mim, isso não vai prevalecer. Mas o 2 é o mais importante, que ele diz assim: aquele Deus que nem mesmo o seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que é poupar, gente? Poupar é guardar para você, é economizar. Vamos dizer que você ganha um salário X e você diz: não, isso aqui eu vou pagar as despesas de casa, isso aqui eu vou gastar com os filhos, vou gastar com a esposa, ou a esposa com o marido, não sei com o que, vou gastar com roupa. Mas espera aí, essa quantia aqui eu vou pôr na poupança, eu vou poupá-la, eu vou guardá-la para mim. Isso aqui eu não gasto com nada nem com ninguém, estou poupando. Então Deus não poupou, não guardou Jesus para ele. Antes ele sacrificou, ele matou Jesus numa cruz por nós. Era um sacrifício, ele sacrificou Jesus para nos salvar. O sacrifício de Jesus na cruz não foram os romanos, eles foram apenas usados. Não foram os judeus, como foram acusados muitas vezes, eles apenas foram usados. Foi o próprio Deus, porque em Isaías 53 diz assim: foi do agrado de Deus moê-lo, para que pela série dele nós fôssemos sarados. A gente estávamos condenados, a humanidade condenada ao fogo do inferno por causa do pecado que entrou no mundo. Não havia solução para nós, não tinha como nos salvar. A religião não ia te salvar e nem vai te salvar. Essa coisa de eu sou bonzinho não ia te salvar, continua também não te salvar. A única salvação está em crer naquilo que Jesus fez, deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então Deus pegou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e sacrificou ele, não poupou. Esse foi o maior benefício de Deus para a humanidade. E nesse sacrifício Deus demonstrou o quanto Ele está disposto a não nos negar nada. Qual é a tua necessidade? É financeira? Qual é a tua necessidade? É uma cura? Qual é a tua necessidade? É a restauração da família? É espiritual? É emocional? Qual que for a tua necessidade, Deus tem a solução para ela em Cristo Jesus, desde que você creia no que Jesus fez por você. Está tudo nele. O sacrifício da cruz foi para te trazer paz. Isaías 53. Abre lá. Isaías 53. Versículo, Isaías 53. Versículo 5. Falando de Jesus: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus não foi ferido, não morreu numa cruz, como as pessoas dizem, que desagradou uma parcela de pessoas do seu tempo. Não, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Os homens ali estavam apenas sendo usados para fazer tal maldade, porque o homem não, mas por trás era o próprio Deus que estava fazendo aquilo acontecer. Tanto é, você tem que prestar muita atenção quando Jesus está ensinando. Ele sempre, tudo que vai acontecer com ele diz assim: está escrito, para que se cumpra as profecias. Tudo aquilo foi profetizado, tudo aqui estava determinado, porque era a vontade de Deus para que hoje eu e você tivéssemos acesso a Deus, que estávamos separados dele por causa do pecado. O pecado desde Adão e a humanidade debaixo dessa condenação. Então ele sacrifica Jesus. Ele foi ferido, ou melhor, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foi sarado. Eu quero essa parte do versículo. O castigo que nos traz a paz. Jesus sofreu um castigo grande naquela cruz, mas muito grande mesmo, para que nós tivéssemos paz hoje. E se algo está tirando nossa paz, seja uma doença, seja uma dificuldade financeira, seja um problema de ordem espiritual ou emocional, Jesus já nos trouxe a paz. Só precisa a gente olhar para o que Ele fez por nós, crer no que Ele fez por nós e em oração buscar a Deus. Deus, eu vim buscar a bênção, porque eu sei que eu não tenho que estar passando por isso, porque eu tenho direito a ser curado, eu tenho direito a ser próximo, eu tenho direito a ser abençoado, eu tenho direito a ser uma pessoa em comunhão plena com o Senhor, não porque eu mereça, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Ele sofreu um castigo pelo meu pecado, para que eu não sofresse o castigo do meu pecado, mas que eu hoje tivesse paz com o Senhor, plena harmonia e vivesse todas as bênçãos do Senhor. Esse é o grande benefício de Deus para mim e para você. E se nós entendermos isso, se nós compreendermos isso aqui, nós vamos sair desse terreno, ambiente da murmuração, mesmo que estejamos enfrentando alguma situação que não seja boa, e vamos entrar no ambiente da gratidão, e da gratidão à adoração. Amém, Jesus? Espero que essa palavra sirva de alguma coisa para você, e se amanhã você enfrentar alguma luta, alguma dificuldade, ao invés de abrir a sua boca para murmurar, para reclamar, lembre-se, não, Deus já fez um grande benefício, sacrificou Jesus para que eu tivesse paz em todas as áreas da minha vida, para que eu tivesse plena comunhão com Ele, e através dessa comunhão posso buscar Ele e pôr um ponto final nesse sofrimento e viver a bênção dEle, porque Ele já preparou tudo para mim em Cristo Jesus. Ele não poupou Jesus, Ele o entregou por mim, foi por mim. Então também com Jesus Ele não vai me negar nada. Eu vou crer nisso aqui, e sobre isso aqui eu vou buscar a Deus em oração e vou crer na bênção em nome de Jesus. Se assim o fizermos, vamos sermos esse povo grato a Deus, cheio de gratidão, e da nossa boca não vai sair a murmuração, mas vai sair a adoração e o louvor. Amém, Jesus? Dê uma salva de palmas para Jesus.